o lado bom de uma separação, porque tem um lado bom, tá? E eu costumo dizer que não existe coisas ruins, existem oportunidades da gente evoluir. E a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelo Com discurso. certeza. Então a criança vê quem arruma a cama nessa casa, É. quem faz as compras nessa casa. Por mais que haja um discurso mais progressista, mais feminista, a criança vai ver o que está acontecendo ali. É isso aí, a promessa é uma dívida, né? E a gente gosta de honrar promessas. A gente está aqui para a segunda parte do nosso papo com a Camila e com a Raquel, que está assim. A gente pensou que ia ficar assim, tal, íamos voar. Não, estamos cavando. Deixa eu ver o que tem, né? Então, o buraco é mais embaixo. Foi que a gente finalizou essa nossa frase. E aí, cara, beleza. Você falou também de água, de entramos na água, estamos na profundidade. Até onde a gente cavuca? O que a gente faz com que sai de lá? E aí, é só... Em que momento, Bela, a gente sobe desse? A gente sobe depois que a gente achar a raiz. Eu falo isso. A gente tem que achar as nossas raízes. Eu acho que para a gente entender muito dessa dinâmica, o porquê do quê, por que aconteceu isso, o que eu contribuí, o que é meu, o que é do outro. Porque a partir disso a gente começa a trabalhar e a gente começa a voltar. Voltar e voltar muito melhor, voltar muito mais forte, voltar muito mais completa, né? Para tudo, não só pra gente, mas para nossa família, porque assim, bom, o buraco é mais embaixo, deu ruim, aconteceu, o divórcio aconteceu, a gente separou, mas a gente vai continuar sendo uma família, se a gente tem filho. Sim, você falou sobre raízes. Quando eu me separei, eu vivi o meu momento do luto, porque existe um momento do luto da separação, que é aquele momento que você se vê ali sem o outro. Você estava acostumada a ser um par. De repente você volta a ser você, e aí você se depara. Gente, eu não sabia mais para onde que eu iria, por exemplo, almoçar. O que eu, Raquel, queria comer. O que você Que era gosta? sempre algo que o outro gostava, o filho também gosta, suas vontades vão sendo deixadas. O seu eu, a sua individualidade, ela tá totalmente perdida. Você me desculpa te falar. Mas a minha separação, o lado bom de uma separação, porque tem um lado bom, tá? E eu costumo dizer que não existe coisas ruins. Existem oportunidades da gente evoluir. Então a separação tem um lado muito bom, que é o quê? Você olhar para as raízes dos seus problemas, das suas dores, das suas dificuldades, das crenças limitantes que te boicotam e que te atrapalham e que te impedem de avançar. E aí, na hora que você vive esse luto, você busca, eu pelo menos busquei dentro dele me ressignificar, me redescobrir, ter um autoconhecimento, trabalhar minha autoconfiança, ver o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom, o que é ruim pra mim, e como é legal agora só eu e meu filho, como que vai ser essa dinâmica familiar que você também falou. Nós somos uma família, nossa família é essa agora, não tá faltando ninguém não, é essa. Perfeita do jeito que é, e nós vamos juntos desenvolver uma dinâmica onde ambos estejam felizes, sabe? E aí foi o meu pulo do gato, assim, porque por causa da minha separação, eu tive que ir lá no fundo, falando em cavar a terra, fui lá, achei a raiz, várias raízes que eu tinha que trabalhar e que aquela separação me deu a oportunidade de trabalhar. E eu falei, eu vou até eu conseguir sair desse poço sozinha. Não por orgulho, mas porque é a minha missão. Só depende de mim. É, você tá viva, né? Você tá viva. Esse lado bom, de repente, não seja tão evidente num primeiro momento, mas é isso. O luto, ele vai te trazer espaços, né? Você tinha uma coisa, essa coisa não andou mais, digamos, secou, murchou. Se você deixar ela murcha aí, vai ficar murcha aí. Se você tirar ela e dói, arrancar essa raiz, sai terra pra tudo que é lado. Mas tem que ser feito pra outra coisa caber ali, né? Tem um luto e o luto vai trazer uma coisa boa e aí você consegue construir uma coisa a mais, não? Uhum. Essa é a ideia. A questão é que, diante da gente, a gente tem um caminho a ser percorrido. E a gente, muitas vezes, espera ter um controle, ter umas certezas, ter umas garantias que, e não existindo, dá medo, dá apreensão. E aí? Será que eu vou conseguir? Como vão ser minhas dinâmicas? Como vai ser minha vida? O que eu vou conseguir construir no lugar disso que existia antes?
Então, é um momento de indefinição, de incerteza e que vai exigir uma construção. Mas assim, eu te ouvindo falar, Camila, e queria até saber a sua contribuição, assim, como psicanalista, né, na sua clínica. A mulher, ela sente muita dificuldade com isso, porque a gente vê, assim, naturalmente, né, naturalmente a gente vê na construção de meninos e meninas o quanto os homens estão sempre para fora, mais para fora, e o quanto as mulheres estão mais para dentro. A gente é ensinada assim, né, culturalmente. E aí, quando acontece uma separação, quando acontece essa ruptura, o quanto mais facilmente esse homem vai para fora e essa mulher entra para dentro para cavar nessas raízes. Total. Então, assim, o que você fala, assim, Camila? É isso mesmo que acontece, né, na prática? É bem cultural isso, né, Bela? Que a mulher, numa separação, primeiro ela sofra de uma determinada maneira, a mulher sente que quando uma relação acaba, quase sempre a culpa é dela. Alguma coisa ela fez errado. Porque culturalmente o que se ensina para a mulher é, olha, você tem que manter esse casamento, segurar esse casamento, essa relação. É você que é responsável por sustentar o funcionamento de uma relação. Então, a hora que aquele relacionamento chega ao fim, até inconscientemente, existe uma sensação de fracasso muito maior para a mulher. E é engraçado assim, rapidão, que o homem concorda. Foi culpa sua. Porque você não me perdoou. Porque você não me perdoou aquela infidelidade. Porque você não me... A sociedade inteira concorda. O homem concorda que é culpa dela. Diga. Ai, gente, é muito profundo, gente, mas é real. É isso, de pra fora, existe um vazio muito grande, né? Você perde o que você tinha antes, o relacionamento, as dinâmicas que você tinha antes, e você perde também o que você era para aquela outra pessoa. E que você vai ter que construir de novo. Então, eu acho que essa tendência a ir para fora, o que você fala, eu imagino que seja, não, deixa eu sair, deixa eu extravasar, eu não quero pensar no assunto. Eu acho que é uma busca desesperada por preencher um vazio que existe naquele momento, que vai exigir um tempo. Agora, você ser a mulher, por exemplo, né? Eu vou falar por mim, porque o casal se separa. O homem, meu amor, ele troca de carro, ele vai viajar, ele deixa o filho com começa a perder a barriga. E vai, não sei, começa a perder a barriga, ele vai paquerar, compra uma moto, ele vai pra balada, E a mulher... Tá lá comendo sorvete, vendo séries. E não tô me fazendo de coitadinha, não. Eu não acho que a gente seja sexo frágil, nada. Eu acho que nós somos fortes. Mas a mulher, naturalmente, pela natureza feminina, tô dizendo porque foi o meu caso, não sei. Pode ser que tenham mulheres que ajam diferente, mas a minha natureza foi: vou me recolher, vou me refazer, vou estudar, vou levantar daqui porque é necessário de uma forma, assim, correta. Não queria passar pano em nada. Chega de colocar sujeira para debaixo do tapete. Entendeu? Era um momento que eu tinha ali para isso. Só que é doloroso demais. Porque você tá triste, de repente você tá vendo o outro totalmente feliz, porque quem vai para fora vai ter felicidade. Felicidade não. Vai ter diversão momentânea, alegria momentânea. E quem geralmente tá mais recolhido, tá onde? Pensativo, tá igual você falou, assistindo série num sábado, estudando, cuidando do filho. Mais ou menos, né? Porque se vou comprar uma moto, vou fazer isso, vou acontecer, é para cobrir alguma coisa, né? Que tá doendo, que tá faltando, que tá ruim ali. Porque esse luto, gente, ele é real. Tem que viver. Ele é real, tanto para um quanto para outro. Você sabe que te ouvindo e ouvindo você, não sei, Bela, me vem essa imagem na cabeça assim, que eu falo assim, estamos aqui procurando o buraco e mais embaixo, Acontece a separação, a minha visão ouvindo vocês mulheres e a minha visão masculina também separado e nesse trabalho que eu faço com homens acompanhando homens separados, eu falo assim, sabe qual a diferença que parece? Não sei, eu queria ouvir as vozes femininas. E as de vocês, deixando comentários. Parece que quando chegamos, assim, a um ponto em que já não... Sabe, a gente separou, o homem fala, nossa, o buraco é mais embaixo. Porra, eu vou voltar então. E ele vai embora. Eu não vou cair nesse buraco, eu não vou ficar procurando raiz. A mulher fala assim, nossa, o buraco é mais embaixo.
Eu vou até lá, eu vou ver o que é, tá. E dói, machuca, e fica a unha... O cara volta. Normalmente, assim, a gente tá falando naturalmente, mas, digamos, socialmente, né? Ensinado a isso. Mas eu acho que até essa necessidade que esse homem e essa mulher encontram. Porque, culturalmente falando, a maioria das mulheres, não a maioria, mas assim, quando acontece a ruptura, o homem tá ali com a sua carreira profissional engatada, porque ele nunca deixou de trabalhar, ele não teve... Ainda mais quando a gente fala de maternidade, essa mulher, ela parou um pouquinho. Parou. Ela parou para curtir a gestação, Ela ela parou para parir, ela se olhou para essa, como você falou, para essa identidade dela, que ela fica muito misturada. Então ela precisa, inclusive, se reposicionar nesse mercado de trabalho e falar, cara, agora eu vou ter que começar, agora sou eu por eu mesma. Ai, Nossa, sim. Isso aí já é outro E podcast, aí é o gente. estudo, e aí a preparação, e aí é encontrar esse outro lugar. Porque o homem, ele estava num lugar e ele continua nesse mesmo lugar. É. E a lei, né? Porque na Espanha, por exemplo, aconteceu agora, não sei se vocês viram, gente, dessa mulher que ganhou entrou com um processo porque ela ficou em casa cuidando dos filhos, das plantas, das primaveras. Pro 20 cara anos. pro cara tá E o cara tava tranquilo trabalhando. E ela meteu um processo nele e falou, não, senhor, esses 20 e poucos anos que o senhor trabalhou, metade desse FGTS é meu. É. E ganhou, né, Camila? Ele ganhou. Você morou na Espanha. Sim, Morou em Barcelona há 4 anos. sim. E aí, aqui no Brasil, será que a gente ensina, assim, essa questão, mulher tem que fazer assim, homem tem que fazer assado, e isso na hora da separação dá ruim? Sim, é fundamental que existam políticas públicas, né? A gente só na boa vontade, no tentar conversar, não adianta, né? Se a gente pensar, ok, a mulher vai precisar se recolocar no mercado de trabalho, mas como que ela faz isso se a gente tem uma licença maternidade que é de 6 meses, 6 meses. e a licença paternidade, como o Léo costuma dizer, não dura mais que o carnaval. É. Né? Precisa ter incentivo de mais tempo para o homem poder cuidar dessa criança quando ela é pequena, né? Mais creches noturnas para mulheres que trabalham, Enfermaria. enfermarias. A gente precisa ter subsídio, precisa ter recurso público para apoiar essas mulheres durante e depois a maternidade. Pois é, você vê que a sociedade ela tá estruturadinha para isso mesmo, para que a mulher seja que vá lá atrás e o homem possa voltar rapidamente, E né? tem uma coisa também, aproveitando essa deixa de vocês estarem falando aí desse mercado de trabalho, muitos homens, quando vão se casar, eles falam com as mulheres, com a mulher, no caso, falam, olha, eu vou trabalhar e vou trazer o dinheiro, você fica em casa olhando nossos filhos e tal. E a mulher fala, ok, ou pode ser que isso seja um senso comum dos dois também. Gente, só que aí entra essa questão. Quando o relacionamento acaba e essa mulher e esse homem se separam, olha a vida dessa mulher que está há 20 anos fora do mercado para ela voltar. Como é que ela vai voltar? Sabe, olha, o cara tá ali já acelerado, aquecido. Não já parou nunca, né? Não parou nunca. Agora, até pra isso, e isso dependendo da idade da mulher, porque tem umas que inclusive até desistem de separar, continuam em relacionamentos abusivos, aguentando esse marido que não é um marido legal, justamente pelo fato delas terem se abstido da vida profissional. Abrir mão delas Mas mesmo. eu acho que mesmo aquela mulher que fala, não, eu não vou, mesmo se não tem essa construção, né, esse combinado ali nessa dinâmica familiar, e a mulher continua assim, trabalhando, eu acho que a natureza, ela pede uma desaceleração da mulher, e essa cultura que a gente aprende nesse equilíbrio dos pratinhos, assim, tá, os dois trabalham, mas o menino adoece, quem que para? Quem que vira pro chefe e fala assim, olha, eu vou ter que levar meu menino no médico, sabe? Ou então, quem que fica completamente esgotada porque continua trabalhando, mas continua pensando no lanche da escola, na vacina do menino. Então, assim, mesmo que não tenha essa combinação, mesmo que a mulher não pare, ela desacelera e ela se divide. E a energia, ela é uma só. Entendeu? Quando você foca energia num canal, você vai
você sobe. Quando você dispersa essa energia, você faz pouquinho. Mas, na verdade, ela não desacelera, porque se ela tá lá trabalhando e tá pensando na vacina e no almoço, Isso ela tá mesmo. duplamente acelerada. Ela Né? desacelera profissionalmente, a carga mental. mas começa a pegar um monte de vagão, né, Camila? Ela tá pensando no trabalho, ela não tá concentrada no trabalho, porque ela tá pensando, peraí, o que a gente vai jantar hoje, o que a gente precisa comprar, amanhã precisa levar na festinha, deixa eu comprar um presente. Então, ela não tá desacelerando. Ela tá mais acelerada, ela tá mais sobrecarregada. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sabia? Porque é isso mesmo, bingo mesmo, assim, gente. Vamos pensar sobre isso. A mulher é isso mesmo. A gente tá lá trabalhando, mas a gente tá com essa multitarefa que a mulher assumiu, tá lá, trabalhando o tempo inteiro. O cara não. Me desculpa se eu estiver errado, mas quando tá trabalhando, o foco dele é naquele trabalho ali, ele não tá pensando no que vai ter de almoço, ele não tá pensando que horas vai ter Isso que tá buscar. dado, né? Entendeu? Ele não vai estar Alguém vai pensando se a fazer pra casa... ele. Alguém vai fazer. Alguma mulher, no caso. Alguma ou- mulher que não sei, às É. vezes não é a esposa dele, não, mas é a pessoa que trabalha na casa. Que também é uma mulher. Que também tá pensando no filho dela, que também tá pensando na Né? bola. Olha como a separação, Uma o luto é... Desculpa assim falar, mas eu acho que é muito mais difícil para as mulheres. Não, mas eu queria só salientar aqui, porque eu não tô representando a classe masculina. Eu só vim aqui porque, assim, é isso, assim, é evidente que antes de falar em fim de casamento e tal, como começou isso em primeiro lugar, né? Foi falado esse tipo de coisas? Falou-se assim, cara, assim, eu também trabalho, eu também tenho minha carreira como mulher, eu também tenho uma profissão, eu também tenho sonhos. Isso foi falado no início, de repente, a gente, como o casal que se junta, a gente tem que conversar e combinar, assim. A gente sabe que uma mulher, normalmente, ela perde 3,7 anos por filho de atualização profissional, acadêmica. A gente sabe que as mulheres passam 59 horas, né, por semana pensando em atividades por lar e o homem umas 6, 7 horas. A gente sabe dessas diferenças. É importante, né, Bela? Assim, o fim não acontece porque sim, né? Como começou esse relacionamento? Como... É importantíssimo trazer essas conversas para essas mesas. E não só, assim, entre mulheres, mas para todos os lares e mesmo aqueles homens que... Não, eu não sou assim. Eu sou um homem que assume minha responsabilidade, que sou um companheiro legal, que sou um cuidador legal, como você mesmo traz muito, né? Que tem essa diferença de pai legal e cuidador legal. Né? Eu sou esse homem, então, nossa, tá demais, falando demais, é muito mimimi. Não, gente, tem que ser falado. A gente tem que bater nessa tecla até cansar, até ela furar, porque assim, a gente tá longe de resolver essas questões. Sabe outra coisa que eu acho importante nesse processo, Bela? Se a gente pensar na mulher, como historicamente o único lugar que ela tinha protagonismo era o ambiente doméstico, era ali que ela tinha possibilidade de decisão. Aqui eu tenho voz, aqui a escolha é minha. Só que a mulher hoje, ela ocupa o mercado de trabalho, ela tem outros espaços, só que ela continua com aquele sentimento de que, peraí, esse espaço ainda é meu. Então, precisa existir também um trabalho da mulher de desocupar, de deixar que o outro faça, de delegar. E é isso, sabe? Para tirar essa sobrecarga. Essa ressignificação do seu valor e até do valor que você se atribui, né? Porque foi atribuído de fora para dentro nós durante muito tempo que está enraizado. E eu passo de geração para geração. Eu falo muito isso. Eu tendo uma menina, eu me preocupo muito com isso, né? O que eu tô passando para ela? E eu tô passando na sutileza, gente. Porque não adianta eu ter uma teoria, não adianta eu ter uma voz. E não adianta ela também ter uma voz. Porque a teoria, ela tem que andar junto da prática. Que é o que você fala. E a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Com certeza. Então a criança vê quem arruma a cama nessa casa. Quem faz as compras nessa casa. Por mais que haja um discurso mais progressista, mais feminista, a criança vai ver o que está acontecendo ali. Meu E pai muito sempre pergunta onde provavelmente... está o pano de chão, meu pai pergunta onde tem um pano de prato, meu pai pergunta... Não acha, não Não. acha. Eu tô te falando, minha filha já falou isso, a gente discutindo, e a gente fica assim, e quando a gente quer se colocar atenta, a gente vai entendendo essas sutilezas.
Ah, Papai Noel que faz o presente. Ah, Mamãe Noel também. Mas o que que a Mamãe Noel faz? A Mamãe Noel cozinha pro Papai Noel. Pô, Papai Deus Noel. do céu. Sabe Tá na assim? hora do A Papai Rosa Noel. falou Né? isso. Olha, a Mamãe Noel cozinha pro Então, Papai assim, Noel. Então, assim. Meu Mas é isso, é isso. Então a gente tem que olhar para isso. E aí, ô Camila, isso que você traz é muito legal também por causa dessa desconstrução, dessa desocupação. Como que eu consigo desocupar se eu não desassocio esse valor dado a mim somente pelo cuidado? Porque eu posso ser a melhor profissional, eu posso ir, mas se eu deixo faltar alguma coisa pro meu filho, eu me culpo, eu Pior falo, pessoa eu do sou mundo, péssima. eu sou Mas se você péssima. pensa, peraí, tá? Se eu deixo faltar alguma coisa pro seu filho, é o quê? Ah, tá bom, de repente você esqueceu de comprar aquela Nutella ou aquela frutinha que ele gosta. Mas se a gente pensar, ok, um filho tem um pai e uma mãe. Então, se essas duas pessoas embarcaram num projeto de parentalidade juntas, elas duas são responsáveis por cuidar daquilo ali. Por que a culpa é necessariamente sua se você esqueceu de comprar o morango que seu filho gosta? Uhum. Não, e eu vou te falar, depois que a dinâmica familiar de um casal que se separa, viram duas famílias, todos entrelaçados, tá? Não tem como, quando Pois tem é. filho. Quando não tem, acabou, você nunca mais vê a pessoa, se você não quiser. É. Agora, quando tem filho, essa dinâmica familiar, ela tem que existir. E aí entra esse respeito que tem que haver entre o pai e a mãe, de que a criança está ali no meio e esse pai, não é porque a criança, às vezes, mora mais com a mãe do que com ele, que a responsabilidade da mãe é maior, que a mãe tem por obrigação criar o filho melhor ou não sei o quê. Da onde, assim, que É. veio? Cadê esse outro lado aí? Por que isso está acontecendo, sabe? Eu acho que a gente também tem que olhar muito para isso. Nossa, eu queria muito abordar essa questão porque... Ah, e primeiro lembrando assim, quando a gente fala pai e mãe, a gente está numa... Assim, nós estamos em 4 héteros aqui, então a gente está falando um pouco também das nossas histórias, mas pai, mãe, assim, você entenda Sim. o que a gente traz para sua realidade, porque também aplica para casais homoafetivos, para pais socioafetivos. Entenda essa realidade só como um pequeno asterisco aí da nossa conversa. Uhum. Mas eu vejo também outro fenômeno, assim, que eu acho que somos educados diferentes, homens e mulheres. Eu sinto que quando a mulher, ela tem um filho, digamos, ela pega e amarra o marido ou o parceiro com o filho e é isso, né? Se ela se separar do marido, ela não perde o vínculo com o filho, ela não se separa do filho. Mas o homem, não raro, quando separa da mulher, quando eu já não tô mais contigo... Eu também separei dos filhos E também. ainda vou colocar mais um adendo aí, principalmente se ele arruma uma outra parceira que não tem filhos e que talvez não goste muito de ser mãe, não queira ser mãe desse filho que ela ganhou. Pois é. E essa aí, relação de mãe e madrasta, enfim. Aí que ele se separa mais ainda. Pois é. E que louco, né? Porque os filhos são seus. Eu tô aqui, eu pago a pensão e tal. É uma coisa importante a se discutir. Quando existe uma separação, gente, você continua sendo o cuidador dessas crianças. Continua existindo um vínculo que talvez já não é familiar, mas é uma família estendida. É uma família, uma família que você vai lógico. depender das decisões do outro, você vai ter que Lógico. conversar. E encontrar esse pontinho assim de para começar a dialogar. Você me machucou, eu te machuquei, a gente fez muito mal um pro outro, mas a gente tem criança. Como vocês começam essa conversa? O que a gente pode falar assim? Como começar a ter combinados saudáveis para essa criança no meio de tanta dor, tanta frustração? Camila, você quer começar? Eu acho que é um momento que exige muita delicadeza, muito cuidado, porque é um momento em que todo mundo está meio machucado, meio dolorido, meio vulnerável. As crianças, por exemplo, na incapacidade de expressarem como elas se sentem com o que está acontecendo, de verbalizar, né? Muitas vezes elas não conseguem fazer isso, às vezes elas ficam agressivas, retraídas, vão ter problema na escola, né? O que nós, como pais, fazemos diante disso? Um pouco de paciência, um pouco de tolerância, de cuidado, né? Em relação ao outro, também em relação a gente. Saber que é um momento que vai precisar de um pouco mais de cuidado e de um olhar carinhoso aí com o outro e com você mesmo.
Pra ti, como foi? Assim, Pra tipo, mim é desafiador, gente. gerar combinados Até famosos. hoje é desafiador. Você falou que 5 anos já se passaram? Já se passaram 5 ou 6 anos. É por aí, já tem bastante tempo, mas é E desafiador. continua sendo desafiador. Por que que é desafiador? Vou falar no meu caso. Por que que é desafiador? Porque... Ai, é tão difícil falar sobre isso, porque você une, porque nós vamos mudando. Vou pegar minha fala lá no início, a gente muda, né? A Raquel de 6 anos atrás é diferente dessa Raquel de hoje. Claro. O outro é diferente também, o filho também. E aí entram as novas relações também nessa dinâmica, né? Uhum. Aí você tem um outro parceiro, o ex-parceiro tem uma outra parceira, e aí tem também as crenças desses outros parceiros que tem que ser colocadas na jogada também, lógico, porque aí vão ser 2 casais ali que tem a dinâmica deles e a individualidade deles. Então, gente, não tem como ser desafiador. Eu não sei, essa família assim, margarina que a gente vê, eu acho sim. E com muita boa vontade, com muita fé, com muito amor, com muita conexão com o divino, Uhum. a gente consegue ir prosperando, melhorando e convivendo bem. Uhum. Agora, falar que é perfeito, não, que não sei, que não sei o quê. Não. Não. É orar e vigiar. Orar e vigiar. Sempre. Orar e vigiar. Tipo, orar e, né? Como é que você... Eu ouvi uma vez uma fala da Camila. Orar do tipo... Peça para dar certo, Sim, mas trabalhe mas por isso. trabalhe Também também. isso. Então, a gente tem que ir trabalhando, mas assim, falar que é ação fácil. e oração, né? Falar que é fácil, eu não sei. Pra mim é desafiador. Mas como tudo na vida, né, gente? A gente tá na vida real, a gente não tá no mar de rosas. É bom lembrar isso. E a gente tá aqui pra aprender e pra se desafiar. E lembrando que se desafie, mas não se desrespeite, assim. E... Ô, Bela, mas, e as rosas têm espinhos, né, também, assim, tipo... Sim. Pode ser que até seja um mar de rosas, mas não se esqueça dos espinhos. Não se esqueça dos espinhos. Né? Mas eu acho muito legal, e a gente vai ter um próximo episódio que precisa de ter, é assim, como manter essa dinâmica familiar, como se pegar o que é seu, como abrir espaço, desocupar. Se muitas vezes você se pega nesse lugar de, bom, eu sou a pessoa mais consciente dessa relação. E como que eu vou abrir espaço e desocupar nessa realidade sem deixar que o meu filho sofra falta demais? Né? Porque tem isso. Sim. Porque se você é a pessoa mais consciente, se você consegue ver mais além do que o seu parceiro, seu ex-parceiro, como fazer tudo isso protegendo o seu filho, estando ali sem se desrespeitar? Nossa, eu não vou responder essa, eu vou deixar elas responderem. Eu acho que, inclusive, é até um pano pra manga. Assim, Dá um pitaco assim pro... Vamos fazer um novo episódio. Quando Deixa a esse gente pitaquinho. fala de desocupar, é importante dizer que a gente está falando de um recorte social bem específico, né? Não é todo mundo que pode desocupar. Tem gente que não tem essa possibilidade de desocupar espaços que tem que estar ali, sim ou sim. 6 milhões de crianças no Brasil sem pai no RG. Exatamente. Mas quando a gente fala dentro desse recorte específico, que eu acho que é aquele que a gente está pensando aqui, numa relação, que os dois estão ali trabalhando, a relação é um binômio. Né? Ela não existe só com um ou só com o outro. E se a gente pensa, você estava falando, e quando você é o mais consciente da relação? Se aquela pessoa está ali, ela fica, algo ela está fazendo para que aquela relação continue daquela maneira, ainda que seja não sair dela. Né? Em alguma coisa ela é conivente, ela corrobora as dinâmicas que estão acontecendo. Então é preciso olhar, peraí, qual é a parte que me corresponde no que está acontecendo para mim nessa relação? Porque é um binômio. Você tem alguma coisa ali, você tem alguma implicação e é importante olhar para ela. Mas quando não tá mais ali, quando já se desfez, por exemplo, né, são pais separados, que essa mulher também quer ter, eu falo de mulher, mas tem casos que são os homens, mas na grande massa é a mulher. Essa mulher também quer ter vida, também quer construir uma nova coisa, também quer,
né? Mas não tem essa parte de cá. Não tem essa outra parte. Ela vai deixar o filho ali? A mulher, ela vai como sempre não, mas como a maioria das vezes, ela vai, sim, ter que se sacrificar. E tá tudo bem, porque é o seu filho que tá ali. Então, eu falo por mim. Todas as vezes que eu tô me sacrificando, não é sacrificando, vamos pegar uma palavra mais leve, mas todas as vezes que eu tô me doando mais, me disponibilizando, deixando de fazer coisas que eu gostaria, dentro de uma normalidade, tá? Pra estar ali fazendo o papel que muitas vezes eu sei que enfim, tá tudo bem. Porque isso, gente, assim, quanto mais gente cuidar da criança, melhor, assim. Lógico. Se tem mais olhos, se tem mais mãos, se tem mais... Sim, mas eu entendi. A Bela, ela diz também por esse lugar que é nosso também de pertencimento, né? Pois é, e aí o convite fica para você que assistiu esse episódio, fica para você que quer continuar construindo conhecimento, assim, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, não. Vamos construir uma nova realidade? Vamos falar, vamos... Então, compartilha esse episódio, chama homens pra ver, sabe? Não, eu sou casado, mas encaminha pro seu marido, que talvez ele tenha um amigo que tá passando por isso, porque a gente tem que trazer luz pra essa questão pra gente mudar a realidade que a gente tá vivendo hoje. Com certeza. Mas quando eu disse está tudo bem, eu disse porque a realidade é essa, se você é a parte mais consciente, você tem que resolver. E para resolver, é assim, é encarando a realidade do jeito que ela é. Só que para transformar a realidade, que por isso que esse podcast está sendo maravilhoso, nosso encontro está sendo maravilhoso, a gente muda a partir do momento que a gente coloca a nossa voz aqui para as pessoas também refletirem e mudarem também seus comportamentos, né? Eu, como estrangeiro, eu sempre achei muito curioso esse negócio do brasileiro falar, tá tudo bem. Como você fala, oi, tudo bem? E o cara fala assim, tá tudo bem. Eu falei, como é possível estar tudo bem, sabe? Mas eu entendi aos poucos que, assim, tá tudo bem com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas alegrias, com o pacote completo, né? Quando a gente aceita, a gente é mais feliz. Não, e tá tudo bem na realidade que eu tô. Mas a realidade que eu tô agora e aonde eu quero estar, existe um caminho. Então eu vou construir esse caminho. É o que você tava falando, orar e vigiar. Como é que foi que você falou? Acredite, faça, mas... agradeça, mas trabalhe, não é uma coisa assim? Ore, mas trabalhe. Ação, vocês falaram aí, ação e também oração. É isso, né, Bela? É isso, gente. A gente podia ficar aqui, assim... Um relacionamento... Estamos falando de fim de relacionamento e vamos chegar ao fim do episódio, é isso? Não! Vamos chegar ao fim do episódio. Vamos viver esse luto? Vamos viver esse luto. Vamos encarar, gente. Vamos encarar a realidade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos fazer o que tem que ser feito e buscar melhorar sempre. É isso.